Agora a gente vai entrar na parte avançada da coisa, né? Literalmente um buraco negro, do qual a gente tem pouca informação, mas a gente consegue entender somente o que acontece em volta. A gente tem um paciente que está doente ou tem alguma coisa, mas a gente não consegue saber exatamente o diagnóstico. Você só consegue descobrir ali pelos sintomas, pelo que está acontecendo com ele. Você vê mais as consequências daquilo do que a causa, justamente porque o eurodólar é um sistema completamente obscuro. Eu não consigo entrar exatamente nas políticas internas e em todos os segredos industriais do sistema financeiro, porque são bancos privados. E eles acabaram se tornando aí toda a espinha dorsal do comércio e do mercado de dinheiro, que é exatamente o que os bancos centrais não fazem, mas o mercado privado acaba fazendo. Mas antes de mais nada, quando eu penso em dinheiro, eu tenho a concepção, eu já mudei de opinião várias vezes, mas eu vim desenvolvendo e cada vez mais eu consolido essa visão de que o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta para que você possa permitir, de forma eficiente, fomentar o crescimento econômico de reais produtos e serviços da economia real, onde você abre lojas, onde você tem novos produtos, onde você tem inovação, onde novos serviços existem, porque de nada adianta você ter uma conta corrente cheia de dinheiro se você não tem acesso a produtos. Você não pode entregar comida, você não pode ter um delivery, você não pode ter um computador específico, você não pode ter uma ferramenta, você não consegue comprar, você não consegue ter acesso a transporte. E o sistema financeiro, principalmente com a concepção do eurodólar, que trouxe muita prosperidade mundial, né, desenvolvendo muitos países. Eu sempre dou o exemplo da China, mas porque foi realmente o mais exacerbado de todos, mas que trouxe aí mundialmente muita prosperidade pelo acesso de capital, fazendo com que países distintos, né, onde não existe um produto em um país, agora você consegue transacionar entre esses países sem nem precisar pensar em nada, certo? Então esse sistema acabou sendo muito, muito interessante, baseado numa distribuição eficaz de capital. O grande problema começou a acontecer a partir do momento em que a função do sistema começou a se desviar um pouco da distribuição real de capital para empresas reais, e aos poucos os bancos foram encontrando várias formas de financialização da economia, ou seja, de eu ganhar dinheiro pelo próprio dinheiro, sem necessariamente agregar valor financeiro, lançar um novo celular que vai competir com o iPhone, uma nova companhia aérea, ou um novo tipo de produto, né? Várias outras coisas que a inovação traz, né? Microchips, etc. Coisas que realmente avançam a humanidade. Só que os bancos, vendo que eles estavam literalmente no controle de todo o capital do mundo, obviamente, são seres humanos que estão ali dentro, eles vêm e vêm oportunidades em todos os lugares. E eles vão fazer o que eles acham mais seguro para eles. E acabou criando um sistema que eu gostaria que você tivesse a ideia do eurodólar como se fosse um buraco negro gigante. A luz não entra, né? Não sai luz, não entra luz, não existe reflexão, ou seja, é impossível você enxergar o que tem dentro de um buraco negro, mas você só vê o que está em volta dele, certo? Então você consegue saber que ele está ali porque ele influencia tudo que está em volta. Você consegue ver as consequências desse buraco negro, você consegue saber um pouco o volume que ele está trazendo, mas você não sabe exatamente qual que é o volume. Você consegue ver mudanças positivas e negativas, mas você não sabe exatamente o porquê. Então é essa mais ou menos a visão que eu quero que você tenha, para que a gente enxergue quando você faz uma análise. Então, das pessoas que eu conheço, né, por exemplo, o Jeff Snyder é a que mais estuda eurodólar nos últimos 30 anos, tem a literatura é praticamente inexistente, então você não consegue muito saber, porque você está diante de um sistema que a mídia e que todas as faculdades de economia, pós-graduação, você pode falar, eu já falei com pessoas que têm valor de mais de $1 bilhão e nunca ouviram falar sobre esse sistema. Porém,
ele é o que define todas as nossas vidas. Isso para mim é fascinante. E agora eu quero entrar em como que a gente consegue entender o funcionamento, né? Sentindo de quem está do lado de dentro. Então, vamos lá. Eu sou um banco, eu estou ali participando desse sistema, eu tenho os meus colegas, digamos assim, né? Bancos que já estão aí há décadas ou até há séculos em alguns casos, que já vem fazendo o mercado do dinheiro desde aí praticamente da Idade Média, tá? Não estou nem falando de coisas tão recentes assim. Então você tem bancos que são extremamente tradicionais e estão no mercado até hoje, certo? Você tem o Lloyds of London, você tem JP Morgan, você tem vários, claro, mudam os seus nomes, fazem essas aquisições, mas o princípio é o mesmo e eles estão ali na hegemonia do dinheiro há muito tempo. E esses participantes, eles fazem aí as suas próprias regras. Então, basicamente, toda a expansão na parte positiva da expansão econômica do euro-dólar, que trouxe a globalização, que trouxe prosperidade, ele veio na distribuição, ele veio em como você dar crédito a empresas. Então eu preciso de um equipamento, eu consigo ir ao banco, né, um banco local, e eu preciso de dólares, e esse banco local vai acionar os bancos internacionais que vão emprestar eurodólares para esse banco local, e esse banco local vai fazer o empréstimo para as empresas locais. Então é mais ou menos assim que funciona. É um hub que vem por vários lugares, né? Ele veio se distribuindo ali há muito tempo e hoje está muito consolidado. E ele é muito interessante a partir do momento em que tudo flui. Então eu como banco, eu avalio os riscos que eu tenho, como todo mundo, de eu emprestar dinheiro para você. Legal, você tem um projeto interessante, você tem um business plan, eu vou emprestar dinheiro para você, você vai me devolver com X juros, eu te dou a tanto. E os bancos vão desenvolvendo algoritmos, certo? Eles vão desenvolvendo regras que é pura matemática e software. E você vai entender que esses algoritmos extremamente complexos definem toda a economia mundial. E ninguém fala sobre esse assunto. Então, se eu sou um banco e o JP Morgan, sei lá, eu sou o Morgan Stanley e o Bank of America tá fazendo uma linha de empréstimo comigo, eu avalio qual que é o meu risco para emprestar para o Bank of America, certo? Então, como é que você, fazendo assim uma explicação para quem tem 5 anos, digamos assim, né? Como é que funcionaria o algoritmo? Eu avalio uma série de fatores que vão fazer o meu gerenciamento de risco dizer que é mais arriscado, menos arriscado, etc. E vou falar o seguinte, olha, nesse tipo de carteira que eu tenho aqui, emprestar para esses tipos de banco, eu tenho um risco de 5% de perder o meu dinheiro. Nesse aqui eu tenho 2%, nesse aqui eu tenho 10%. E aí você vai criando toda uma carteira diversificada de investimentos, porque todo empréstimo que eu faço, ele é um ativo, pessoas têm dívida para comigo, eu preciso receber esse dinheiro de volta com juros, mas eu tenho um certo risco de não receber esse dinheiro, do calote. Mas quando o mundo estava crescendo, tudo aquilo estava prosperando, estava indo muito bem, certo? O calote praticamente não acontecia, fluía, as coisas realmente estavam indo de vento em popa. E aí, aí fica aquela questão, quem são os participantes, né? Será que são sempre os mesmos bancos? Digamos que eu sou um novo banco, que eu entrei nas Ilhas Caimã e eu quero participar agora do sistema Eurodólar, eu quero poder transacionar. Esse banco já não tem histórico, esse banco já não faz parte ali da convenção de cavalheiros, né? Eu já conheço o JP Morgan há décadas, então eu já faço negócio com ele há muito tempo, eu sou muito tranquilo em relação a isso, eu posso emprestar tranquilamente, porque eu sei que meu risco de calote é baixo. E aí, se você como um novo banco, para poder começar a transacionar comigo, eu falo, olha, eu não te conheço, você não tem histórico comigo. Só que a gente pode fazer uma coisa interessante. Desde que você me dê uma caução, alguma coisa que seja uma garantia, né, como a gente chama no Brasil, mas eu vou falar aqui, traduzindo para a língua bancária, a gente chama isso de colateral. Então, se você me der esse colateral, eu fico tranquilo, porque você me dá $1.000 de colateral e eu vou te emprestar, $1 milhão de colateral e eu vou te emprestar $1 milhão a juro tal.
Se você não me pagar de volta $1 milhão, eu simplesmente liquido o seu colateral no mercado e pego o meu dinheiro. Ou seja, é praticamente uma operação de risco zero, certo? Eu fico muito tranquilo em poder fazer isso. E é aí que a gente vai entrar no maior mercado do mundo dentro do eurodólar, que é justamente o mercado do colateral. Mas quando a gente fala assim colateral, aí talvez você tenha em mente o quê? Eu tenho o quê? Barras de ouro de colateral? Eu tenho o quê? Um imóvel de colateral? Qual que é o colateral que é realmente definido dentro do mercado como um consenso para dizer assim, não, esse aqui é algo que eu consigo liquidar com facilidade, é algo que é extremamente seguro e que mantém o seu valor ao longo do tempo no mercado e que qualquer banco vai ver como algo excelente e que vai tirar o risco da minha operação. E esse colateral são os bonds. Os bonds são títulos da dívida pública. E quando eu comecei a entender isso, eu vi que eu tinha a resposta de uma pergunta que eu tinha há praticamente 7 anos de estudo. Nunca na minha cabeça entrava, né, em qualquer pessoa em sã consciência, investir em títulos da dívida pública americana, por exemplo, que são consideradas a melhor do mundo, né, o safe haven, né, o porto seguro do mercado, sendo que ele paga um juro quase zero, um juro baixo, agora que está subindo mais e tal, mas com um juro bastante baixo, sendo que você tem muitas outras aplicações que pagam muito mais. Para que alguém vai comprar um negócio desse? E é aí que você começa a entender, e eu vou explicar cada vez mais. Quando você tem uma necessidade cada vez maior de ter um colateral para pegar empréstimos, ele não interessa muito qual juro ele vai pagar. Então, você tendo um mercado no qual você tira completamente o risco daquela transação, usando os títulos da dívida pública como colateral, os bancos começaram a se sentir cada vez mais seguros, falando, não, peraí, olha, eu não te conheço, você não tem histórico comigo, mas me dá aqui um Treasury Bill dos Estados Unidos, me dá aqui um título da dívida pública alemã, extremamente interessante, é escasso, certo? E aí eu faço um empréstimo para você, porque se você não me pagar, o mercado de bonds é gigantesco, ele é de 150 trilhões de dólares anuais, é um mercado gigante, eu posso liquidar ele imediatamente, eu te coloco na minha lista negra, eu não tomo calote, eu liquido e tá tudo certo. E dessa forma a gente consegue criar todo um mercado descentralizado, onde a gente começa a fazer transações e não me importa muito se você é um banco conhecido, se você não é um banco tão conhecido assim, desde que a gente comece a transacionar com colaterais. E esse mercado de colateral, onde a gente trabalha principalmente com os bonds, sendo ali os colaterais que a gente chama de pristine collateral, ou seja, é o colateral é da melhor qualidade possível, né? AAA, então um T-bill americano, como é que é o nome? O Gilts, que é o título da dívida pública da Inglaterra, enfim, todos os títulos, né, públicos de países de primeiro mundo são pristine collateral, pelo menos são considerados assim pelos bancos. E esse mercado de empréstimos e de colateral se chama repo market. REPO, repo market, que é o repurchase agreements. E esse mercado é o mais importante de todos e eu vou começar a explicar cada vez mais qual que é o funcionamento dele. E no próximo capítulo você vai entender que ele acaba sendo a causa dos primeiros erros e problemas que apareceram no eurodólar que geraram a crise de 2008.